Que tempo extraordinário nós estamos vivendo no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Seja muito bem-vindo. Vamos a mais um dia juntos. Vamos a mais aos capítulos, né? Estamos no livro de Números. Estamos iniciando o Evangelho de João. Que alegria poder iniciarmos mais um livro, ok? Anote os capítulos de hoje. Números capítulo 15, João capítulo 1. Pega a sua Bíblia, vamos chegando, junta aí o familiar, tá? Onde você estiver, você pode nesse momento aquietar o seu coração, ok? Abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, as verdades de Deus que estão contidas na Bíblia Sagrada, ok? Vamos começar? Eu quero só lembrar você que é novo aqui no canal, que é importante que você se inscreva, clique no botão inscreva-se aí, aperte o sino da notificação todas. Faz isso e você vai ser sempre notificado, avisado aí quando nós liberarmos capítulos ou entrarmos ao vivo. Tá bom? Vamos nós? Números 15, nós lemos a partir do verso 1 a palavra de Deus que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro e 1/3 de azeite e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam as instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial, como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita, ou que vive entre vocês, ou entre seus descendentes, quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou, para vocês e para gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal,
e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor e ele será perdoado. Entre essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E aqui nós finalizamos o capítulo 15 de Números. Vamos ao Novo Testamento agora, vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra diz o seguinte: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a tudo. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo, que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou o ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude
todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o reconhecia, eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu meio-irmão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré exclamou: Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
E aqui nós finalizamos o capítulo 1 do Evangelho de João e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia anual. Quero orar por você antes de finalizarmos, mas antes de lhe pedir, quero te pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe com o máximo de pessoas, o máximo de grupos, o máximo que você puder, tá bom? Que você abençoe muitas vidas com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos por esse dia, mais um dia, Senhor, na tua presença, mais um dia no nosso plano de leitura. Nós estamos avançando, estamos crescendo, estamos amadurecendo em ti. Pelo teu Espírito, Senhor, nós temos o nosso entendimento sendo aberto e o Espírito de Deus nos revelando, Senhor, coisas celestiais na sua palavra. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, por aquele que vai ver depois e aqueles que virão e chegarão até nós. Nós temos, Senhor, Deus, um alvo de levar a tua palavra a milhares, milhões de pessoas. Mas eu quero te pedir que os nossos irmãos que estão aqui sejam tremendamente abençoados. Que o Senhor os conceda um dia de paz. Eu quero te abençoar, meu irmão. Quero declarar sobre a tua vida saúde, saúde sobre o teu corpo, saúde sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre os teus relacionamentos conjugal, com filhos. Seja abençoado. Quero te abençoar. Quero pedir a Deus toda sorte de bênção sobre a tua casa, a tua família, que as portas se abram, todo impedimento seja retirado para a glória do nome de Deus. Nós oramos, consagramos, abençoamos cada momento desse dia e oramos em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê e recebe, fala comigo amém, e glória a Deus, e aleluia. Um beijo grande no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.